Convido o senhor Rodrigo Lopes Sawaia, representante da Absolar. Olá, boa tarde a todos. Meu nome é Rodrigo Sawaia, sou diretor executivo da Associação Brasileira de Energia Solar Fotovoltaica. Venho aqui trazer as contribuições da associação e de seus mais de 80 associados para essa importante revisão da 482, que a gente entende ser uma mudança de paradigma do setor elétrico brasileiro. Bom, primeiramente eu gostaria de explicar um pouquinho. A nossa associação representa empresas que atuam no setor de energia solar fotovoltaica em diferentes partes da cadeia produtiva. Então, fica um convite para aqueles interessados em se envolver com a nossa entidade. Eu queria começar, antes de comentar os nossos principais pontos que a gente traz aqui, parabenizar a ANEEL, primeiramente, pela estruturação da Resolução Normativa 482, que coloca o Brasil num ponto em paridade com o resto do mundo no que diz respeito a incentivo à geração distribuída renovável, e também parabenizados pela revisão necessária da 482, que apesar de ter sido uma boa iniciativa, não atingiu os seus objetivos de fato, incentivar o uso da geração distribuída renovável no país. Bom, para que a gente consiga atingir esses objetivos, a Absolar preparou algumas contribuições, que eu vou só passar aqui os macropontos, sem muitos detalhes técnicos. Primeiramente, um fato que funcionou muito bem em outros países que usam o sistema de medição líquida, que o cadastramento junto às distribuidoras possa ser feito via internet, em formato eletrônico. Atualmente, o cliente precisa ir pessoalmente até uma agência, levando uma pilha de papel, para poder encaminhar o seu pedido. E quando ele é recusado, ele tem que voltar lá na agência de novo, gerando custos desnecessários para esse processo todo. Segundo ponto importante, reinclusão do termo, que já foi mencionado aqui, comunhão de fato ou de direito, que é mais abrangente do que apenas áreas contíguas, né, e que permite, por exemplo, clientes do tipo matriz e filiais participando no sistema de compensação de energia elétrica. A gente considera isso fundamental para abrir mais mercado para esse setor e, consequentemente, trazer mais clientes para esse mercado. Outro ponto importante, a possibilidade de compartilhamento de créditos entre CNPJs de matrizes e filiais, que está incluído nesse ponto de comunhão de fato e de direito, e também a possibilidade de compartilhar os créditos entre CPFs e CNPJs diferentes. Isso foi já, de uma certa forma, introduzido, ainda de uma maneira, eu diria, um pouco restrita, com a ideia do conjunto, né, de você ter um conjunto habitacional, um condomínio empresarial. Mas é possível, através de mecanismos de geração distribuída agregada e comunitária, ampliar esse conceito, permitindo aí um uso mais abrangente dos créditos por pessoas físicas e pessoas jurídicas. Um outro ponto importante, que também foi mencionado pela ANEEL, mas a gente entende precisa de revisão ainda na proposta, é a correção do cálculo de custo de disponibilidade. E a ANEEL estruturou uma fórmula matemática muito simples que ajuda a calcular esse custo de disponibilidade da forma correta. É importante que o cliente não perca o dinheiro do seu crédito no custo de disponibilidade, que acaba virando remuneração indevida para a distribuidora, né? Se eu gero 500 kWh por mês e eu consumo 500 kWh por mês, eu estou perdendo numa unidade trifásica 100 kWh de custo de disponibilidade que eu pago e atualmente eu não consigo compensar. Então, esse é um ponto importante. Só corrigir esse mecanismo já soluciona isso, revertendo esse benefício de direito para o cliente que instalou a micro e mini geração. Alguns pontos adicionais. A questão do limite de potência, que foi aqui também mencionado como alguma flexibilização no limite de potência, a gente considera isso importante, até para poder levar em consideração casos como o que foi mencionado aqui do Minha Casa Minha Vida, em que você vai instalar o sistema fotovoltaico sob a parte comum. E essa parte comum ela tem um consumo muito menor do que o consumo de todas as unidades consumidoras. Então, se você exigir uma ampliação do limite de potência da área comum, mas aquele condomínio já usa, ou seja, fica como se fosse um pedaço faltando, uma lacuna aí nesse mecanismo. Então, que isso seja também revisto. Outro ponto, não realizar a transformação dos créditos de energia especificamente em valor monetário, mantendo-os como unidade de energia na hora de fazer a compensação. Esse comentário que eu faço agora, ele está no cerne do que é a ideia da micro e mini geração. O objetivo da Resolução Normativa 482, acima de tudo, é de incentivar a geração distribuída. E quando a gente faz a compensação desses créditos em valor monetário, de alta tensão para baixa tensão ou de ponta para fora ponta, você desincentiva
o uso da geração distribuída, e a gente sabe que muitas vezes a ponta econômica não é a ponta técnica, ou seja, gerar entre meio-dia e 4 horas da tarde gera um grande benefício para o sistema elétrico brasileiro, mas isso não é remunerável atualmente pelo nosso conceito. Por isso que a ANEEL leve isso em consideração. E, finalmente, que a ANEEL possa também incluir na sua regulamentação alguma premissa de que ela vai disponibilizar as informações e dados, estatísticas a respeito dos sistemas conectados para a sociedade brasileira. Quais são as tecnologias que estão sendo usadas, o porte dos sistemas, as suas localidades, para que a gente tenha facilidade de acompanhar esse mercado mês a mês. Obrigado.